Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma forma muito simples quais são as fases do trabalho de parto e como reconhecer os sinais de cada fase. Além disso, eu também vou compartilhar algumas dicas práticas para você aplicar em cada uma delas. Se você não me conhece, meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a alcançarem partos melhores. Bom, de forma muito simples e básica, o parto normal ele é dividido em duas partes. Primeiro, o colo do útero dilata, primeiro tem a dilatação, primeiro o colo do útero abre e depois que o colo do útero termina de abrir, termina de dilatar, o útero empurra o bebê para ele atravessar o canal do parto. Então, muito simples, primeiro o colo abre, dilata, depois o útero empurra o bebê através do canal do parto. E aí, as três fases que a gente vai discutir aqui nesse vídeo são fases desses dois processos, fases da dilatação e fase de quando o útero empurra o bebê para ele atravessar o canal do parto. E aí, no total, a gente tem três fases. A gente tem a fase inicial ou fase latente, a fase ativa e a fase expulsiva, sendo que a fase inicial e a fase ativa são as duas fases da dilatação, e a fase expulsiva é quando o bebê está atravessando o canal do parto. Para te explicar direitinho cada uma dessas fases, para você conseguir entender melhor o que eu quero dizer quando eu digo que o colo do útero está abrindo, que o colo do útero está dilatando. Então você precisa entender um pouquinho de anatomia para conseguir entender melhor as fases. Então nessa imagem você está vendo aí uma gestante, você está vendo o bebê dentro do útero, né? Então essa faixa vermelha ao redor do bebê representa a parede do útero. Lá embaixo, essa parte que está sendo apontada por essa setinha é o colo do útero, tá? Então isso é a abertura do útero, é por onde o bebê vai sair do útero. E nessa próxima imagem, eu quero que você veja o canal do parto, tá? Então abaixo do colo do útero, abaixo da abertura do útero está o canal do parto, que é o canal que o bebê vai atravessar depois que ele passar pelo colo, depois que a dilatação estiver completa, depois que o colo do útero tiver terminado de abrir, tá? Agora, para você entender um pouquinho melhor, eu vou te mostrar essa outra imagem, que é uma imagem que mostra como que o colo do útero parece se você estivesse olhando ele de frente. Então, imagina que você está olhando através do canal do parto e você está vendo ali o colo do útero. Ele parece como se fosse um donut, né? Uma rosquinha, né? Que é essa imagem que eu coloquei aí menor no canto. Então, se você conseguisse ver um colo do útero, ele teria essa aparência, tá? Então, é essa estrutura aí, essa rosquinha, essa abertura que vai abrir durante o trabalho de parto para que o bebê consiga nascer. E agora que você entende um pouquinho de anatomia, entende um pouquinho das estruturas do seu útero, eu vou começar explicando a fase inicial ou fase latente, que é a primeira fase da dilatação, a primeira fase da abertura do colo do útero. Nessa fase, o colo do útero está começando a abrir. Então, você viu naquela imagem, aquela estrutura de rosquinha, né, que é o colo do útero. Se você conseguisse tocar naquela estrutura antes da fase inicial, antes do colo começar a abrir, você sentiria uma textura parecida com a ponta do seu nariz. Então, uma textura mais firme, né, mais durinha. Então, o colo do útero ele é um pouquinho durinho, firme, antes da dilatação começar. E a fase inicial é essa fase inicial, onde esse colo, essa estrutura está começando a amolecer, está começando a afinar, está começando a abrir. Então, algumas substâncias ali são liberadas nessa região do colo do útero para amolecer ele, para deixar ele mais macio. E além disso, algumas contrações, o seu útero já começa a contrair um pouquinho nessa fase, mas às vezes você nem sente essas contrações, para começar a abrir essa estrutura, né? Para começar a abrir o colo do útero. Então, essas duas coisas acontecem na fase inicial. O colo do útero começa a afinar, a amolecer e ele começa a dilatar. Nessa fase, o colo do útero dilata os primeiros 4, 5 centímetros. E ele precisa de mais tempo para dilatar esses primeiros centímetros do que ele vai precisar lá na frente, na fase ativa, para dilatar os restantes 6 centímetros. Por que ele precisa de mais tempo? Porque, como eu já expliquei, o colo do útero ainda não está pronto, ele ainda está um pouquinho duro, ele ainda está firme e precisa acontecer esse amolecimento, esse afinamento dele primeiro, para que ele comece a dilatar de forma mais regular, mais rápida. Essa imagem que eu vou mostrar aqui para você representa esse processo de abertura do colo do útero na fase inicial. Então lembra de novo daquela rosquinha que eu mostrei, né, que representa o colo do útero, agora você está vendo ela abrindo, então esse buraquinho no meio dessas
rosquinhas, representa a dilatação, a abertura do colo do útero. Então, na fase inicial, o colo do útero vai abrir, dilatar de 1 a 4 centímetros, mais ou menos. Essa outra imagem aqui mostra de um outro ângulo o que acontece no colo do útero durante a fase inicial, durante a fase latente. Então, você consegue ver aí que a gente começa, né, com um colo do útero fechado, e quando a fase inicial termina, o colo do útero já está mais fino e está dilatado alguns centímetros. Bom, e como que você vai sentir essa fase? Como que você vai perceber que você está na fase latente, que você está na fase inicial? Nessa fase, provavelmente, você vai começar a sentir as contrações do seu parto. Mas essas contrações, elas começam muito fraquinhas. Como eu já falei, talvez você nem sinta que elas estão acontecendo. E talvez você comece a sentir algo que você nem sabe se são contrações mesmo. E à medida que o processo vai progredindo, né, que o seu colo vai abrindo um pouquinho, nessa fase ainda, aí as suas contrações vão começar a ficar mais perceptíveis, você vai começar a notar mais elas, mas elas ainda são mais fracas do que as contrações que você vai ter lá na fase seguinte. Então, nessa fase, você vai começar a sentir as contrações como uma cólica ali no pé da barriga, que irradia para suas costas às vezes, e às vezes você sente só uma cólica, um desconforto ali nas costas. E essas cólicas, né, esse desconforto, ele vem, fica um tempinho ali, alguns segundos, 30, 40 segundos e passa. E quando ele passa, ele pode ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sem você sentir nada, e de repente você sente de novo essa cólica, né, esse desconforto, que dura ali de novo uns 30, 40 segundos e depois passa. Então, basicamente é isso que acontece na fase inicial. Você tem essas contrações fracas, 30, 40 segundos, e que tem um intervalo longo entre elas. O tempo entre uma contração e outra é grande. E o que é um tempo grande? Mais do que 5 minutos. Então, você tem ali aquela cólica, aquela contração, passa mais de 5 minutos, você tem a próxima. E cada uma dessas cólicas, cada uma dessas contrações dura menos de 1 minuto. Esse processo vai acontecendo até que você atinja ali os 4, 5 centímetros e entra na fase seguinte. Algumas dicas para você usar aqui na fase inicial, na fase latente, é muito importante mesmo que você descanse nessa fase. Então, se você tiver essas contrações, essas cólicas no período noturno, o que é muito comum, é importante que você tente continuar dormindo, se você estiver dormindo, ou pelo menos que você tente continuar descansando. Eu vejo muitas mulheres achando que a fase inicial já começou o parto, que ela já entrou em trabalho de parto e começa aquela movimentação, né, de ou ir para o hospital, ou ligar para um, ligar para o outro, começar aquela organização. Mas a fase inicial, ela pode durar muito tempo. Ela pode durar, inclusive, alguns dias. Então, você pode ficar aí alguns dias com essas cólicas, né, com essas contrações que vêm e voltam a intervalos irregulares. Vou te dar o exemplo do que aconteceu comigo no meu primeiro parto. Eu tive 3 noites com essas contrações, né, fraquinhas e irregulares, que me acordavam de madrugada, umas 2, 3 da manhã, e quando era umas 7, 8, eu parava de sentir e ficava o dia inteiro sem sentir nada. E só depois de 3 noites desse jeito, a minha bolsa rompeu, na 4ª noite, né? A minha bolsa rompeu e eu realmente entrei em trabalho de parto. Então é importante que você entenda que fase inicial, fase latente, não é trabalho de parto. E eu percebo que as pessoas confundem muito isso, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, ai, o meu trabalho de parto durou 30 horas, o meu trabalho de parto durou 40 horas. Muito provavelmente não foi o trabalho de parto dessa pessoa que durou 30 a 40 horas. Ela está mencionando ali o que a gente chama de fase inicial, que não é trabalho de parto ainda, e que sim, normalmente pode durar muitas horas, por causa disso que eu expliquei no início do vídeo, que o colo do útero ainda está imaturo. É difícil ainda para o colo do útero dilatar nessa fase. Ele ainda não está muito pronto. Então é normal que essa fase dure aí de algumas horas, pelo menos algumas horas, até alguns dias. Então por isso que é importante que você descanse bastante, se você acordar de madrugada. E durante o dia, na fase inicial, tente manter a sua rotina normal o máximo que você conseguir. Tente também descansar, se você precisar descansar durante o dia, mas tente também se movimentar, talvez fazer uma caminhada, sentar numa bola de pilates, né, e circular um pouco o seu quadril.
Tudo isso vai ajudar ali o seu corpo a dilatar esses primeiros centímetros. Também é importante que você se alimente muito bem nessa fase, para você ter energia para passar pela fase seguinte. A fase seguinte, né, que é a fase ativa, é uma fase que geralmente as mulheres não têm apetite, não conseguem comer muito bem na fase ativa. Então, se você não se alimentar bem, se hidratar bem aqui na fase inicial, você vai ter problemas lá na frente. E isso é muito comum, você provavelmente conhece histórias desse tipo, de mulheres que na fase inicial não descansaram, não se alimentaram e quando chegaram na fase ativa, elas já estavam muito cansadas, estavam exaustas, estavam sem energia. Resumindo, não é um bom cenário, não é um cenário que você quer. Bom, aí o seu corpo vai ali abrindo os primeiros centímetros do colo do útero nessa fase, até que você chega na fase seguinte, que é a fase ativa. E é aqui que o trabalho de parto começa efetivamente. Então, primeiro eu quero te mostrar o que acontece no seu corpo, nessa imagem de novo, né, das rosquinhas, que representa a dilatação, que representa a abertura do colo do útero. Você tá vendo aí que a partir de 4 centímetros, o colo vai dilatar até 10 centímetros. E essa abertura, essa dilatação de 5 até 10 centímetros acontece na fase ativa do parto. E nessa próxima imagem você consegue ver o que acontece quando você passa da fase inicial e chega na fase ativa. Então você consegue ver aí o colo do útero mais aberto, mais dilatado. Eu falei para você que lá na fase inicial, no começo, talvez você nem sinta que você está tendo contrações, e mesmo quando você começar a sentir, elas vão ser fracas e vão ser irregulares. Ou seja, o tempo entre as contrações fica variando, isso lá na fase inicial. Já aqui na fase ativa, as contrações são bastante intensas, elas não vão passar desapercebidas para você, você não vai ter dúvida. Eu até costumo brincar, né, que se você está com dúvida se o que você está sentindo é contração ou não, se o seu parto começou ou não, esquece, porque ou não começou nada ou você está na fase inicial. Porque quando você estiver na fase ativa, você não vai ter dúvidas, você vai ter certeza. E além das contrações serem mais intensas, elas são mais próximas umas das outras. Então você tem uma contração, passa 5 minutos ou menos, você tem a próxima contração. 5 minutos ou menos, a próxima contração. E você fica assim por um período longo de tempo, tendo essas contrações que vêm a intervalos de 5 minutos ou menos. E esse intervalo entre essas contrações, ele é um intervalo que não fica variando tanto, como é o caso lá da fase inicial, que você tem um intervalo de 10 minutos, aí você pode talvez ter um de 7, depois meia hora sem sentir nada. Aqui na fase ativa, o intervalo não varia muito. Você tem sempre ali um intervalo de 5 minutos, depois de 4 minutos, de 3 minutos e assim por diante. Outra característica dessa fase é que as contrações agora não são mais curtas, como lá na fase inicial, que as contrações duravam 30 a 40 segundos. Aqui na fase ativa, as contrações duram pelo menos 1 minuto cada. Existe uma regrinha que eu explico para as mulheres que elas podem usar para saber se estão na fase ativa do parto ou não, que é a regra 5-1-1. Significa o quê? Que quando as suas contrações estiverem vindo a cada 5 minutos, cada contração durando 1 minuto, por 1 hora, você pode considerar que você está na fase ativa do parto. E aí é um bom momento para você avisar os profissionais que estão acompanhando a sua gestação e que vão acompanhar o seu parto. Ou seja, é um bom momento para ligar para o seu médico, para ligar para a enfermeira obstetra, enfim, para ligar para a pessoa que vai fazer o acompanhamento do seu parto e explicar para ela como você está se sentindo, como estão essas contrações. É na fase ativa que é recomendado que a mulher vá para o hospital ou para a maternidade ou para o lugar que ela vai ter o bebê dela. De preferência não lá na fase inicial, porque como eu já falei, a fase inicial demora bastante, pode demorar bastante e geralmente o ambiente do hospital, da maternidade não favorece o progresso do parto ali na fase inicial, porque a liberação de ocitocina, né, pelo seu cérebro, a ocitocina é o hormônio que o seu cérebro produz e que faz o seu útero contrair. Essa produção de ocitocina já começa lá na fase inicial, mas ainda é muito pouca ocitocina e é muito fácil atrapalhar, é muito fácil do seu cérebro parar de produzir e liberar ocitocina na fase inicial. Então, quando a mulher vai para o hospital ou para a maternidade, naquela fase é muito comum que o trabalho de parto pare, que o parto pare de progredir, porque o cérebro para de produzir ocitocina. Já aqui na fase ativa, quando as contrações estão bem consistentes, intensas, vindo a intervalos regulares, é um bom momento da mulher se locomover ali para o lugar que ela vai ter o bebê dela. E a minha principal dica para você na fase ativa é o contrário do que você faz lá na fase inicial,
Então eu falei que na fase inicial você vai tentar se distrair, manter a sua rotina normal o máximo que você conseguir. Já na fase ativa, eu recomendo que você se concentre no processo, que você aprenda ferramentas de concentração, de foco, de respiração, de relaxamento para usar na fase ativa, porque você vai precisar disso. Eu recomendo que você tente criar como se fosse uma bolha ali de concentração, de foco, e que você fique dentro dessa bolha, bem quietinha, bem concentrada, direcionando a sua mente para trabalhar junto com o seu corpo. A gente não quer aqui na fase ativa que o seu corpo esteja tentando fazer alguma coisa e a sua mente esteja tentando fazer outra, né? Então o seu corpo está lá tentando fazer o seu bebê nascer e a sua mente está lá pensando na morte da bezerra, pensando em outras coisas que não ajudam o processo a acontecer. A gente quer uma mente em sintonia com o corpo e para isso você precisa de concentração e foco. Também recomendo que na fase ativa você use ferramentas para aliviar a dor e o desconforto dessa fase. Quando o seu útero contrair durante as contrações, você vai sentir sensações bastante intensas. Então é importante que você tenha aprendido algumas ferramentas, algumas técnicas para se sentir mais confortável nessa fase. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos ensinando uma técnica de respiração para você usar aqui na fase ativa. Tenho alguns vídeos com técnicas para alívio da dor. Então depois que você terminar de assistir esse vídeo, eu recomendo que você assista a esses outros também. A fase ativa, ela vai durar ali algumas horas, né? Ela dura menos tempo do que a fase inicial, mas ela dura bastante tempo também. Então, pode variar bastante, claro, né? Algumas mulheres vão ter uma fase ativa de 3 horas, 4 horas, até 8, 9 horas é normal que a fase ativa dure. E, de novo, a fase ativa é oficialmente o início do trabalho de parto. E é por isso que você deve desconfiar quando você ouve alguém dizendo que teve um trabalho de parto de 30 horas, porque a fase ativa não dura muito mais do que 8, 9 horas, e depois a fase seguinte, que também faz parte do trabalho de parto, né, a fase expulsiva, não vai durar muito mais do que 1 hora. Depois da fase ativa, ou seja, quando o colo do útero termina de abrir, quando a dilatação acaba, isso acontece quando o colo atinge 10 centímetros de dilatação, você vai entrar na fase expulsiva do trabalho de parto. Na fase expulsiva, como eu já falei aqui no início, o seu útero vai começar a contrair de uma forma diferente para empurrar o bebê, para o bebê atravessar o canal do parto, né? Aquele canal que está abaixo do colo. Então, na fase inicial e na fase ativa, o seu útero ele contrai puxando o colo para cima. Então imagina que aqui está o útero, né? Os meus dedos são as fibras musculares do útero e cada vez que esse útero contrai, essas fibras contraem, elas puxam o colo do útero para cima e isso vai abrir o colo. Já na fase expulsiva, o seu útero contrai no topo. Então as contrações vão acontecer principalmente aqui na parte de cima do útero, e quando o seu útero contrai, ele empurra o bebê, e aí o bebê atravessa o canal do parto. Na fase expulsiva, você vai começar a sentir vontade de empurrar o bebê. Você vai sentir vontade de fazer força para o bebê nascer junto com o seu útero. Cada vez que você tem uma contração na fase expulsiva, você sente uma vontade de empurrar o bebê junto com aquela contração. E esse é o principal sinal de que você entrou nessa fase, de que você entrou na fase expulsiva do trabalho de parto. Antes de você começar a sentir força, você não está na fase expulsiva ainda. E não necessariamente você vai começar a sentir essa vontade de fazer força assim que você atinge 10 centímetros. Então, nós, como seres humanos que gostam muito de racionalizar as coisas, a gente acha que, ok, então cheguei a 10 centímetros, o expulsivo começa e eu começo a fazer força. Não necessariamente, nós não somos robôs e às vezes o seu colo do útero finalizou ali a dilatação, você chegou a 10 centímetros, mas demora ainda um tempinho para você começar a sentir vontade de fazer força, para o seu bebê descer um pouquinho mais, pressionar um pouco mais ali a musculatura do assoalho pélvico, né? Porque é isso que vai trazer a vontade de fazer força. Isso pode demorar ainda um tempinho depois que você atinge a dilatação completa. Mas, eventualmente, em algum momento você começa a sentir essa vontade de fazer força e você não vai ter dúvidas. Eu ouço bastante das mulheres, ai, será que eu vou saber que chegou a fase expulsiva? Será que eu vou saber que é hora de fazer força? E sim, você vai saber, é só você pensar nas fêmeas dos outros mamíferos, né, que estão aí dando à luz o tempo inteiro, sem ter estudado nada, sem saber como o corpo delas trabalha, como elas funcionam, e elas estão aí fazendo força sim na hora certa e do jeito certo. E eu falo bastante sobre isso aqui no meu canal, né? Eu trago essa abordagem da biologia, de que o corpo foi feito biologicamente para
para passar por esse processo, para fazer o seu bebê nascer. Se você parar para pensar, refletir o que acontece no seu corpo durante a gestação, durante a sua gravidez, é muito mais complexo do que o que acontece no seu corpo durante o parto. Então, para o seu corpo é muito simples, na verdade. Ele vai ali abrir o colo do útero e quando ele achar que é um bom momento para você fazer força, ele vai te avisar. Você vai sentir isso. Então, o que está acontecendo ali embaixo, ali no seu quadril, vai enviar sinais para o seu cérebro para você começar a fazer força. É mais ou menos o que acontece quando a gente vai fazer número 2, né? Quando você vai fazer número 2, você precisa de alguém te falando que é hora de fazer número 2 ou como que você vai fazer aquela força? Não, né? Você não precisa estudar sobre isso. Você simplesmente sente vontade de fazer número 2 e você vai lá e faz. Às vezes você precisa fazer mais força, às vezes você precisa fazer menos força e você sabe disso justamente porque você sente o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Na hora do expulsivo é a mesma coisa. Você vai sentir que é hora de fazer força e você vai sentir como você vai fazer força. Não é algo que você sabe, é algo que você sente. E isso serve para todo o trabalho de parto aqui, para todo o parto. É muito importante que você se conecte com a sua intuição, se conecte com a sua biologia e se permita sentir o que você tem que fazer. Então, por exemplo, lá na fase inicial, que eu disse que é importante que você descanse, claro que você vai sentir que você precisa descansar, e aí eu recomendo que você descanse. Agora, se você pensa, se você acha que o parto começou, que você está em trabalho de parto, é hora de ir para o hospital, é hora de ligar para todo mundo, isso é algo racional. Então, quanto mais conectada com o seu interior, com a sua biologia, com a sua fisiologia você estiver, melhor para o processo. Mas como nós somos seres humanos e a gente tem essa parte racional, eu vou também dar algumas dicas práticas para você aqui usar na fase expulsiva. Então, além de eu recomendar que você só faça força quando você começar a sentir vontade de fazer força e que você faça força numa intensidade que você sente que é a intensidade que você precisa fazer, eu também recomendo que você só faça força durante as contrações. Mas é realmente só durante as contrações que você vai sentir vontade de fazer força se você prestar atenção. Durante o intervalo, quando o seu útero não está empurrando o bebê ali no canal do parto, você não vai sentir vontade de fazer força. Então, eu recomendo que você não faça e que você descanse durante os intervalos. Então, você faz força durante as contrações, que a contração ali da fase expulsiva, né, vai durar de novo mais ou menos 1 minuto. Você vai fazer força nesse 1 minuto. Não precisa fazer força durante o 1 minuto inteiro, né? Você pode fazer pulsos de força dentro desse 1 minuto. E quando a contração passar, a vontade de fazer força também vai passar. E aí você descansa ali pelos próximos 3, 4 minutos que você vai ter antes da próxima contração. Se você fizer isso, se você só fizer força durante as contrações e descansar na hora do intervalo, o seu expulsivo vai ser muito mais confortável, muito mais leve e você vai ficar muito menos cansada também. Além de ser muito mais eficiente e produtivo, porque você está fazendo força junto com o seu corpo. Quando você faz força desconectada, de qualquer jeito, sem sentir que é realmente hora de fazer, isso não é produtivo, isso não vai empurrar o seu bebê. Porque, na verdade, a principal força para fazer o bebê passar pelo canal do parto vem do útero. E a força que a mulher faz, a força que você faz, ela ajuda o útero. Então, você precisa que o seu útero esteja empurrando e que você empurre junto com ele. Se você empurrar sozinha, sem a força do útero, não adianta muita coisa. Agora, eu quero mostrar para você essa imagem aqui de um bebê que, né, a dilatação acabou e ele está começando a entrar ali no canal do parto. E o útero vai começar a empurrar e a mulher vai empurrar junto para o bebê atravessar o canal e nascer. Então essas foram as 3 fases do parto. Me conta nos comentários se você já conhecia essas fases ou se você aprendeu alguma coisa nova aqui nesse vídeo, eu quero muito saber. E para você que chegou até aqui, quer se aprofundar na preparação para o parto, quer se preparar através dessa abordagem que eu trago aqui, que tem como base a biologia do processo, eu quero te convidar a conhecer o Guia Nascer Suave, que é o meu programa online de preparação para o parto. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conhecer depois. Quero finalizar indicando 2 vídeos do meu canal para você. O primeiro é esse vídeo com a técnica de respiração para você usar na fase ativa do parto e o outro é esse vídeo com ferramentas e técnicas para alívio da dor do parto. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.